Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início aí a mais uma semana, né? Mais uma semana. E eu começo a aula de hoje trazendo um recado aí, de certa forma importante, especialmente para aqueles que não estão aí atentos à questão do calendário, tá? Então, o que acontece? Aqueles que, né, acompanham, enfim, nós temos um calendário acadêmico. E nesse calendário acadêmico, nós temos a previsão aí de 2 semanas com provas, né? Então, a prova do primeiro bimestre, a semana de provas do primeiro bimestre, e lá no final, lá em dezembro, a semana de provas do segundo bimestre. Então, a primeira semana de provas, ela acontece na primeira semana de outubro, tá? Então, fiquem atentos a isso. A gente vai voltar a falar sobre essa questão das provas mais para frente, né, com mais detalhes, mas enfim, dentro do nosso calendário, a semana de provas ela vai ser compreendida entre o dia 1º de outubro até o dia 7 de outubro. Dentro desse intervalo de dias, a nossa aula, que é terça-feira, ela vai cair no dia 6 de outubro. Então, dia 6 de outubro vai ser a nossa prova bimestral, tá? Então, a nossa prova aí e relembrando, ela vale 60% da nota, né? Ela vale aí até 60. Serão 10 questões, todas de múltipla escolha, muito parecido com essas questões que vocês vêm respondendo a cada semana, né? Só que, enfim, serão 10 questões, vocês vão ter que responder nesse mesmo formato, né? No AVA, aí no sistema de avaliação lá. Então, o que acontece? Hoje é dia 15, nós teremos aula dia 22 normal, aula 29 normal, e aí sim a semana de provas. Nessa aula do dia 6, né, deixa eu compartilhar aqui minha tela, para vocês poderem visualizar, especialmente aqueles que, né, estão começando agora na faculdade. Nós temos dentro aqui da plataforma, aqui é a nossa sala de aula, né, aquilo que eu sempre falo, a minha visão aqui é um pouco diferente da de vocês, mas o layout é para ser igual para todo mundo. E o que acontece? Nós temos aqui todas as semanas de aula, nós estamos hoje na 7ª semana, de 14 a 20 de setembro, ok? Nós teremos a 8ª semana normal, a 9ª semana normal. Na 10ª semana, apesar dela estar contida aqui nesse menu à esquerda, não vai ter essa nossa live, não vai ter material de estudo e não vai ter atividade de frequência, não vai ter nada aqui nessa aba, né? Claro que eu vou preencher ela aqui dizendo isso, né, para vocês se atentarem que é a semana de avaliação. Mas nessa semana, na 10ª semana, em específico, essa aula, Teoria Geral do Estado e da Constituição, é no dia 6, porque é uma terça-feira, vocês não vão ter nenhuma atividade nessa aba aqui, da 10ª semana, né, onde que vocês vão ter que realizar essa avaliação, mais aqui em cima na avaliação do primeiro bimestre, tá? Então, o que vai ter aqui dentro desse menu? Vai estar ativado para vocês, dentro dele, vocês vão ter as questões para responder exatamente na sistemática que é essa atividade de frequência que vocês estão fazendo toda semana, né? Então, vocês vão entrar lá na atividade, na avaliação do primeiro bimestre, e vocês vão ter aí, né, vão clicar aqui, vocês vão abrir aí, né, a possibilidade de responder, vocês clicam aqui, tentar responder o questionário, e aí vocês vão responder. Como é que vai funcionar essa prova? E aí, diferente do que foi semestre passado, né? Então, os alunos que fizeram semestre passado, fiquem atentos aí que vai ser diferente. Vai ser no dia da aula, então, no dia 6 de outubro, que é a nossa terça-feira, dentro da semana de provas. Então, no dia 6 de outubro, terça-feira, a possibilidade de responder a prova vai ser aberto às 19h15, que é o horário de aula, e ela vai fechar no mesmo dia às 10 horas. É como se fosse em sala de aula, né? O mesmo tempo de duração de uma prova em sala de aula, né? Então, o que vai acontecer?
vocês não vão ter uma semana inteira para responder, né, e postar o gabarito da prova, não. Vocês vão clicar aqui em avaliação, ela só vai abrir às 19h15 do dia 6. Ela vai fechar às 10 horas do próprio dia 6. Né? Então, vocês vão ter aí quase 3 horas para responder essas questões. Essas questões, no meu caso, da minha disciplina, elas serão de múltipla escolhas, né? Então, muito perto dessas questões que vocês estão respondendo a cada semana, tá? É o mesmo estilo, o mesmo formato, mesma sistemática, tudo igual. Só o detalhe é que serão 10 questões, né, uma na sequência da outra. E aí, esse cuidado, né? No dia 6, vocês vão ter essas quase 3 horinhas para responder. Não respondeu nesse intervalo, vocês perderam aí a avaliação do primeiro bimestre. Tá? Então, muito cuidado, se programem aí para o dia 6 de outubro, vocês estarem aí na frente do computador com a internet funcionando, tá? Porque vai ser aí via portal do aluno. Ah, professor, mas eu vou viajar, eu vou estar fora, eu não vou conseguir fazer esse dia, é aniversário do meu filho, é aniversário da minha mãe. Vejam, aí entra um outro ponto importante. Para quem está chegando agora e para quem já é do segundo semestre, não temos mais na faculdade a prova de segunda chamada, né? Ou seja, aquele aluno que não conseguiu fazer a prova, fazer outro dia. Isso não tem mais na nossa, né, na Uniandrade, isso aí mudou do ano passado para esse. Então, vocês que começaram já esse ano, né, já estão nessa sistemática, mas é importante ressaltar, não tem segunda chamada, né? Ah, perdi a prova, quero fazer outro dia. Você simplesmente vai tirar a nota 0 nessa avaliação do primeiro bimestre. E você vai continuar, né? Você continua o semestre, só que automaticamente, não fazendo essa primeira avaliação, você vai recair no exame final. Né? O exame final, porque você não tem mais condições de atingir a média 7. Né? A média 7 é a média aí da Uniandrade. Então, o que acontece? Você não fez a prova, ou fez a prova e tirou nota muito baixa, e a soma das duas médias não chegou à média 7, você vai fazer o exame final lá em dezembro. Né? Lá em dezembro você faz o exame final. O exame final na Uniandrade também tem uma peculiaridade. Talvez de outras universidades, ou até do próprio ensino médio, qual que era a lógica? Né? Vamos imaginar que você tirou lá a média 6, né? Você tirou lá nota 8 na primeira avaliação e nota 4 na segunda avaliação. Né? Então, 8 mais 4, você somou 12, 12 divididos por 2, média 6, ok. Né? Minha média final aqui, da primeira e depois da segunda avaliação, foi 6. Eu não atingi a média 7. O que vai acontecer? Você ficou para o exame final. Em algumas faculdades, no ensino médio e tudo mais, como é que se fazia? Você simplesmente, já que eu tinha 6, eu precisava tirar a diferença até 10 para ter a média e passar em exame final. Né? Então, eu precisaria, na prática, de 4. Né? Precisaria, no exame final, de 4. Na Uniandrade não é mais assim, né? Esse ano já vocês, começando agora e os que começaram no início do ano, na Uniandrade é diferente. No exame final precisa tirar a nota 6 para cima, né? Então, independente da média que você ficou na média geral do primeiro e segundo trimestre, você vai ter que tirar 6 ou mais no exame final para poder ser aprovado, né? Então, eu vou reforçar isso, vou falar isso mais vezes, semana que vem, na outra, na semana anterior da prova, né, a gente fala um pouco mais dessa prova e tudo mais, mas já fiquem aí antenados, nós teremos essa avaliação bimestral aí no dia 6, tá? Então, dia 6 de outubro, nossa avaliação bimestral, vocês virão aqui, né, e responderão as perguntas. Essa avaliação vai valer 60% da nota, de onde vem o resto 40%, o resto 40% da nota vem da resposta correta às atividades de frequência que são, né,
resolvidas aí semanalmente, inclusive a de hoje, né, eu acabei de mostrar para vocês. Vocês vêm aqui, tentam responder ela, essa, né, resposta correta a essa questão, que fecha na quinta-feira, às 23h59, garante aí uma fraçãozinha de nota. Na prática, a gente vai ter aí 9 semanas com 9 ou 8 semanas com questões, e aí você pega 40 e divide por 8, aí você vê quanto que vale cada fraçãozinha de nota, né? Então, a soma de todas as respostas corretas ao longo dessas semanas somarão até 40. O resto, 60, virão dessa avaliação bimestral aí, que vai ser dia 6 de outubro. Tá? Então, se programem aí, fiquem atentos. É importante, né? É importante para quem não quiser fazer exame final. É claro que está tudo online, então a gente sabe que vocês vão estar no computador, vocês vão ter, inclusive, o material aí para consultar, né? Então a gente sabe que a tendência, né, é que vocês consigam ter uma nota satisfatória nas avaliações. Ninguém quer que vocês, né, cheguem na final, aqui no exame final. Mas quem não lê, quem não prestar atenção e quem fazer de qualquer jeito, vai, né, ter um problema com a nota. Mas, enfim, né, a gente espera que isso não aconteça com vocês. Bom, deixa eu ver aqui no chat, ninguém fez pergunta, não. Bom, então, dado esse recado, vamos para a nossa aula, né? Vamos para a nossa aula de hoje. O PowerPoint está lá, né, no site para vocês, né? Está lá para vocês fazer o download e tudo mais. Eu vou deixar ele maior aqui para todo mundo conseguir enxergar. Algumas letras estão pequenininhas. E quando eu faço a apresentação, fica a cachoeira bonita, aí, pelo menos dá uma relaxada, né? Bom, o que a gente vem falando, o que a gente traz aí para a aula de hoje, né? Para quem não se lembra, quem não tem participado, a gente está vendo, a gente ingressou aí na questão do constitucionalismo, ou melhor, né, na teoria geral da Constituição. A gente partiu daquela teoria e da base do Estado, né, a gente passou aí o perfil do que é o Estado, e a gente chegou agora na questão da Constituição. A aula passada a gente viu, a gente falou bastante sobre o histórico, né? Como foi lá na França, na Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos, aí que trouxeram, né, os modelos, né, e as inspirações filosóficas e históricas para essa ideia de Constituição. Hoje a gente vai ver como que esse movimento chamado constitucionalismo, ou seja, o movimento que coloca a Constituição como, né, o documento principal do Estado, como ele evoluiu, né, como o entendimento do que é Constituição e para que ela serve evoluiu aí nesses últimos tempos, né? Então hoje continua sendo uma aula um tanto quanto aí teórica, um tanto quanto histórica, mas é necessária aí para a gente poder compreender e trazer como é hoje, né? Por que nós temos hoje aí esse cenário e por que ele mudou. Então, o tal do constitucionalismo e os sistemas constitucionais, que a gente vai ver hoje, né? Então, avançando, né, o que é esse constitucionalismo? O que a palavra constitucionalismo traz, né? Então, a gente está falando de uma teoria, né, uma teoria... Cristian, Oi, pode falar. teu slide não está aparecendo para a gente, está aparecendo a outra tela ali do Chrome. Tá aparecendo outro? Agora está aparecendo? Se eu deixar assim, aparece? Não, tá a janela do Chrome. O Chrome? Então, peraí, deixa eu interromper e fazer de novo agora. Vamos ver agora. Vejo aí, agora está aparecendo o PowerPoint? Agora deu. Agora tá? Ah, beleza. Obrigado por avisar. Teve uma outra turma, inclusive a 9º e 10º período, uma turma menor, tinha 12 alunos, faz 2 semanas. Aí eu comecei a falar, comecei a dar aula e estava falando. Depois de uns 15 minutos,
Aí alguém interrompeu e falou assim, professor, a gente só está vendo você, a gente não está te ouvindo. Eu falei assim, caramba, né? Eu fiquei 15 minutos falando sozinho, ninguém para me avisar, ninguém para falar nada, né? Então, agradeço aí por já me interromper já de cara, né? Então, para ver como o pessoal lá do nono e décimo não estava nem dando bola, né? Porque, enfim, se alguém tivesse vendo, já ia me avisar de cara, né? Deixaram eu 15 minutos falando sozinho. Não falando sozinho, né? Mas sem o áudio habilitado. Mas, enfim, vamos lá. O constitucionalismo, aquilo que eu falei. O que é isso? Esse constitucionalismo, e aqui traz um conceito para vocês, é basicamente uma teoria que coloca esse texto normativo como à frente da estrutura do Estado. Né? Então, vejam que nem todos os ramos, existem outras doutrinas e outras formas de se conceber o Estado, não pelo constitucionalismo. Né? Então, um exemplo, nós temos o tal do institucionalismo, né? É uma corrente aí que trabalha em paralelo, no sentido de que o que vale, o que estrutura o Estado não é o texto jurídico, e sim as instituições, né? Quem é o dono do poder, né? Então, existem correntes aí que fazem um paralelo ao constitucionalismo. Para nós do direito, né? Para nós do direito, é quase que inconcebível a gente pensar o Estado sem ter por trás dele uma norma jurídica que o regule, né, o estruture. Né? Então, dentro daquela hierarquia, dentro daquilo que a gente já viu até agora, essa norma jurídica que encabeça, né, que tem essa função específica de conduzir, controlar, organizar o Estado, é a Constituição. Né? Então, é esse constitucionalismo, é aquele movimento que reconhece existe uma norma jurídica regulando o poder político, o poder do Estado. Né? Então, essa teoria normativa política. Isso é o conceito de constitucionalismo. Né? Constitucionalismo é reconhecer que o Estado ele está moldado, né, e ele está limitado e estruturado por um texto jurídico que recebe o nome de Constituição por estar, né, no degrau mais alto e por ser, por excelência, a norma jurídica compete esse objetivo, né, de regular, estruturar aí o Estado ou o poder propriamente dito. Né? Então, nós temos aí esse constitucionalismo. Esse constitucionalismo ele não é o mesmo ao longo dos tempos. Nós temos várias concepções desse constitucionalismo. Né? Então, o que acontece? A Constituição, ela tem um sentido, né, claro, no sentido político, né, como sendo algo de regular o poder, mas também aí ela estrutura as normas jurídicas. Mas esse constitucionalismo, né, esse modelo de conceber o Estado pautado por uma Constituição, ela evolui aí com as formas de se conceber esse mesmo movimento, chamado constitucionalismo. Tá? Então, nós começamos falando desse constitucionalismo clássico, né, o primeiro movimento constitucional, a chegar naquilo que a gente tem hoje. Né? E hoje a gente classifica, dá o nome aí de um novo constitucionalismo ou neoconstitucionalismo. Né? Então, neo de novo, novo constitucionalismo. Mas vamos começar pelo primeiro. O primeiro movimento, a primeira verificação do que é esse movimento do constitucionalismo. Todos eles vão colocar a Constituição como um instrumento, né, um instrumento máximo, um instrumento que estrutura e organiza o poder, né, e o Estado. Só que esse constitucionalismo clássico, que é o primeiro movimento, ou seja, quando a gente viu lá naquelas noções históricas da aula passada, né, quando a gente vê lá na França, o surgimento da primeira Constituição, na Alemanha, até mesmo nos Estados Unidos, a Constituição americana, que é o que vale até hoje, ela era um instrumento muito mais formal, né? Ela era muito mais um documento para mostrar para os outros do que um instrumento que efetivamente refletia aquilo que o povo gostaria. Né? Então, vejam, uma coisa é eu ter uma Constituição só no papel,
para eu mostrar para os ricos e para os poderosos quem é que manda, né? Só que na prática não muda nada. O povo continua sem representação, o rico continua mais rico, o nobre continua mais nobre, o dono do poder fica mais poderoso ainda. Então, vejam, é mais ou menos essa ideia do constitucionalismo clássico, em que surge sim uma Constituição, ela é traduzida num texto muitas vezes escrito, mas ela não refletia necessariamente aquilo que a população gostaria, né? Então, o caráter democrático dessa Constituição, ela acabou, nesse primeiro momento, não refletindo aí o que o povo gostaria, né? Então, assim, esse primeiro texto constitucional, esse primeiro movimento que coloca a Constituição como limitador do poder, não refletia exatamente a realidade, aquilo que realmente se gostaria. Mostrava o quê? Uma sociedade despolitizada, né, a Constituição não trazia e não assegurava, por exemplo, direitos para quem era analfabeto, só que aí você olhava para a população, 60% era analfabeta, 70%. Essa Constituição não reconhecia direitos para as mulheres, né, que é outra 50% da população. Essa Constituição não reconhecia direitos para estrangeiros, enfim, quando você verificava na prática, era uma minoria que estava ali representada, né? Então, essa Constituição, ela não se preocupava com elementos sociológicos, né, ou filosóficos, ou seja, ela não tinha essa preocupação de verificar o que a sociedade, né, os problemas sociais que existiam em determinada região. Era um texto formal que, na prática, garantia e assegurava o poder àqueles poucos, né, então garantia o individualismo, aqueles poucos que detinham a propriedade, né? Então, essa Constituição clássica, né, esse movimento constitucionalismo clássico, ele reflete muito aquilo que a burguesia queria, né? Então, a burguesia, que representava uma nova classe, né, uma nova formato aí dentro da sociedade, gostaria que um texto jurídico garantisse a sua propriedade, né? Só que propriedade, quem é que tinha, né, lá no final do século XVIII, início do século XIX? Era só os nobres e essa burguesia que estava começando a ganhar um poderio econômico aí, né? O povo, população, no sentido de massa trabalhadora, não tinha, né, nem propriedades e nem dinheiro, ou seja, ela não era representada pelo texto. Mas só que esse movimento ele traz aquela grande ruptura de que o poder ele não era mais regulado por Deus ou pela vontade do rei, né? Né, o arcabouço aí ou a vontade do Estado era representada por um texto. É um texto escrito, uma norma jurídica que era a Constituição, né? Então essa é a grande virtude aí desse primeiro momento. Tanto que, né, nós temos um livro bem interessante chamado O que é Constituição, né, escrito aí por Frederic Lassalle. Ele vai trazer, se vocês jogarem no Google, aí vocês conseguem ele de graça, aí, sem precisar comprar nem nada. Escreveu lá em 1862, falando que o texto do livro, né, o que é Constituição, e aí o Lassalle, o Ferdinand Lassalle, ele traz, né, aquela noção de que eu preciso de uma norma escrita para dizer o que o povo quer. Não necessariamente, porque se a norma escrita não traz o que o povo quer, essa norma não teria legitimidade, né? O que eu preciso efetivamente é uma Constituição, e aí começou-se a cunhar aí, né, a se difundir aquela ideia de Constituição real. Eu preciso de uma Constituição que reflita exatamente o que o povo quer. Se o fundamento filosófico, se o fundamento teórico que vem trazer esse texto normativo, né, a norma jurídica, e aí a gente lembra lá do contrato social do Rousseau, a população que delega, né, o seu poder ou concorda em ingressar num grande pacto social. Veja, tem que refletir a vontade da população, né? Então, a Constituição não pode ser meramente formal, né?
Ela não pode ser simplesmente um texto legitimar o poder de quem sempre esteve no poder. A Constituição tem que ser algo que traga, né, um mínimo de realidade, um mínimo aí de reflexo do que o povo quer efetivamente, né? Porque a partir ali da Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos e tudo mais, começou-se aí a cunhar e ganhar uma força muito grande toda aquela noção de democracia. Uma coisa tem que vir do povo, e não só daqueles que sempre estiveram no poder e detêm aí os meios, né? Então, esse constitucionalismo, ele começa a evoluir. E como é que ele evolui? Ele começa a evoluir na forma de se pensar, né? Na forma de se estudar esse mesmo movimento. Então, nós temos o primeiro momento aqui, né? Que é o método de interpretação, né, o método de interpretação aí do texto constitucional. Então, a gente vai vendo que esse movimento constitucionalista, e aí a gente vai ver nos próximos slides, ele passa por algumas formas de se interpretar, formas de se entender esse mesmo texto. A gente começa por esse axiomático dedutivo, já falo sobre ele, mas aí a gente avança. Tem o teleológico, depois vai para um sistema constitucional, evolui para uma teoria material da Constituição, e aí a gente tem, né, o momento mais atual, que é uma teoria sistêmica, e uma teoria que vai, né, abranger mais do que simplesmente o texto escrito, né? Então é isso que a gente vai ver hoje, basicamente, a evolução dessa noção de constitucionalismo. Começando pelo primeiro movimento, um movimento, né, dedutivo, a interpretação dedutiva, ele pega a norma escrita e aplica, né, busca os axiomas, ou melhor, né, os significados daquele texto escrito e busca aplicar. Então, vejam, o método axiomático dedutivo, o ponto de partida, como as coisas devem ser feitas, partem do texto escrito, né? Então, é o texto escrito que vai dizer o que pode e o que não pode. O que não está no texto escrito não tem validade nenhuma, né? Então, vejam, esse primeiro movimento aqui, ele traz aquela ideia muito positivista, que a gente chama, né, muito formalista, no sentido de que vale o que está escrito, o que não está escrito não vale nada, né? Então, a gente não pode pensar o constitucionalismo, o direito, com base naquilo que não está escrito. A gente só poderia interpretar o direito com base no que está escrito. Escrito aonde? Na Constituição. Só que isso traz o problema, né, de uma certa distância entre o mundo real e o mundo do texto escrito, né? Então, esse primeiro método reflete aquele primeiro episódio que a gente acabou de falar do constitucionalismo clássico, né? Então, esse método que vai pegar o texto e dizer que o que pode e o que não pode é o que está no texto, não importa o contexto, né, não importa da onde vem aquela ideia, se aquela norma jurídica ela é possível ou não é possível, se ela é lógica ou não é, se ela é desumana ou não é, né, não interessa, se está no texto escrito, tem que ser cumprido, né? Então, essa é a lógica. E quem encabeça essa teoria com maior força dentro do direito é o Hans Kelsen, né, num livro específico, aí ele resume, né, bem esse momento, que é a teoria pura do direito, né? Então, Hans Kelsen, que é um austríaco, que depois, como era judeu, ele fugiu para os Estados Unidos, onde morreu lá na década de 70, mas, enfim, ele escreveu esse livro, Teoria Pura do Direito, que é o grande expoente aí, é o livro que reflete muito bem esse positivismo. Positivismo jurídico no sentido do quê? O Hans Kelsen, ele reconhece que existe a filosofia, ele reconhece que existe a sociologia, ele reconhece que existem os direitos humanos, ele reconhece tudo isso. Só que ele diz que isso não é do direito, né? Então, o direito, ele não pode ser interpretado e construindo com situações que não é do direito. O direito tem que ser pensado e construído com aquilo que o próprio direito diz, né? O direito não pode ficar se preocupando com as outras ciências. O direito tem que se preocupar com ele mesmo.
E aí ele coloca, né, como ponto de partida e ponto de chegada, o texto escrito da Constituição. Né? Então é aquilo. Isso tem um lado positivo? Tem. Né? Ele tem um lado positivo, principalmente da questão da segurança jurídica. Vejam, eu tenho uma Constituição, e para eu saber o que eu posso e o que eu não posso, é só eu ler a Constituição, é muito mais fácil descobrir o que pode e o que não pode ser feito. Né? Então, eu tenho maior segurança jurídica. Né? Eu sei a regra do jogo. A regra do jogo é aquilo que está escrito na Constituição. Eu não preciso me valer de sistemas de interpretação, eu não preciso valer do contexto, eu não preciso valer de nada. É só eu ler o texto da lei. Se a lei diz sim, eu faço. Se a lei diz não, eu não faço. Né? Então, isso traz o quê? Segurança jurídica. Né? Só que traz um outro problema, junto com a segurança jurídica. A tal da neutralidade axiológica. A axiológica é aí a questão dos valores. Né? Então, você despreza os valores que estão envolvidos aí com o texto normativo. Né? Então, é aquela coisa, né, aquele exemplo de né, aí só fazendo um paralelo, né, vamos imaginar lá, furtar alguma coisa, prisão de 2 a 6 anos. Né? Furtar é o roubar em termos técnicos, né, sem violência é furtar. Furtar qualquer coisa, prisão de 2 a 6 anos. Ok, agora, eu furtar um banco, né, ou furtar, enfim, milhões de reais, e eu furtar 2 litros de leite para dar para o filho que está passando fome, é a mesma coisa? Não é. Né? Não é. Existe todo um contexto diferente de um e de outro. Mas pela norma jurídica, e se eu ir por esse método aqui, a penalidade vai ser a mesma. Né? Furtar alguma coisa, prisão de 2 a 6 anos. E ponto. Ah, mas o coitado do pai, ele furtou porque o filho estava doente, ele precisava comer, não tinha dinheiro, é época de pandemia, tadinho do pai, ele precisa, né, é dever, inclusive, dele fazer isso. Nessa teoria aqui, nesse primeiro momento, não interessa, né? Não interessa, ele despreza esse tipo de pensamento, esse pensamento além do direito, né? Então, é a primeira forma de se conceber o direito, falando, né, não só a Constituição, vem muito desse Estado liberal que a gente falou, do liberalismo, que o Estado ele é ausente, ele é distante da realidade social, o Estado ele é algo apenas para garantir a propriedade, né? Então o Estado liberal ele trazia esse Estado de direito com esse positivismo meramente formal, né? Então o que vale era o texto escrito, não importa a realidade, né? Então essa norma jurídica, né? Aí são as decorrências, né? São os entendimentos daí dessa teoria. Essa Constituição, ela é um sistema único, é um sistema completo, absoluto, que não tem contradições, então a Constituição resolve toda e qualquer situação, mesmo as situações daquilo que a gente chama de lacuna, né, aqui no próximo item, lacunas são aquelas zonas dentro do direito que o texto não é expresso, né, então, entre o preto e o branco, né, existe uma faixa que é cinza. Muitas vezes essa faixa cinza não é descrita pelo direito, mas o próprio ordenamento jurídico traria solução para essa faixa cinza. Né? Isso não é preto nem branco, é cinza, mas o próprio direito vai dizer como conduzir com aquele cinza. Né? Então, as lacunas, né, que é essa zona cinzenta, que o direito não traz expressamente aí como resolver, o próprio direito vai resolver com formas de interpretação, né, de aplicação aí, de completar aquela lógica. Né? Então, com isso, né, um sistema formal, um sistema literal, né, um sistema que o que vale é a norma jurídica, de uma certa maneira você elimina a influência daquele que lê. Né? Se o trabalho da pessoa é simplesmente pegar a Constituição
e ver o que ela está escrito de uma maneira literal, objetiva, né, sem precisar fazer nenhum método interpretativo mais complexo, você elimina aí a pessoalidade, né? Você elimina subjetivismo, né? Você elimina aí aquela coisa de que você consegue julgar conforme a vontade que você quiser, né? Conforme o cliente que paga teus honorários. Não. Com essa ideia, você elimina o quê? O subjetivismo, né? A possibilidade de você julgar a favor ou contra com base em pensamentos fora do direito. Então, a segurança jurídica é próprio disso, né? A hora que você consegue ter uma norma jurídica e essa norma jurídica não gera dúvidas alguma, você não precisa ninguém interpretando ela, né? Ela diz por ela mesma. E aí você confere mais segurança jurídica e você elimina aí o subjetivismo, né? Aquilo que a pessoa está pensando sobre aquele tema. E aí a gente pensa, né, puxa, professor, mas isso aqui é antigo, né? Isso aqui é lá do fim do século XIX, início do século XX. Sim, é antigo, mas, né, eu vou dar um exemplo, faz 2 anos eu fui assistir uma palestra de um ministro do STF, ministro aposentado, e ele falou, né, um ministro com grande influência, foi um ministro aí bastante importante, inclusive para a econômica, ele falou assim, olha, eu durante aí, né, os 50 anos que ele trabalhou com direito, ele falou assim, eu escrevi um monte de coisa que eu vou ser bem sincero, agora que eu tô velho e aposentado, eu posso falar a verdade, eu escrevi um monte de bobagem. O que, né, deve valer mesmo é o texto escrito, é a segurança jurídica, e aí, isso faz 2 anos que eu assisti essa palestra, ele falou, eu dou total razão para o Hans Kelly, né? Então, vejam, é um pensamento que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Não é algo superado, que ninguém lembra, que ninguém não está nem mais aí, só para fins de registro histórico. Não, é algo que vai e volta, vai e volta. Muita gente que ainda defende isso daqui, né, como sendo o que deveria ser, né, até hoje. Mas, enfim, isso aqui é superado, isso aqui evolui para uma outra escola, né, uma outra forma de se conceber esse constitucionalismo, que é um método que vai buscar a finalidade da norma jurídica. Né? Então, esse método, né, axiológico, teleológico, axiológico, né, que vai buscar aí valores, e teleológico no sentido de finalidade. É um método que vai buscar a finalidade da norma. Né? Então, o nome que se dá a isso e quem avançou nessa teoria é a Escola do Livre Direito, e ela faz o quê? Ela considera, sim, né, os valores, as razões históricas, os objetivos desse texto normativo. Né? Então, eu não posso mais entender a Constituição somente com base no texto escrito. Né? O texto escrito é importante, sim, mas eu preciso também verificar o porquê daquela norma jurídica, a razão histórica. Né? Eu não posso simplesmente pegar a norma jurídica e reconhecer ela como absoluta. Eu preciso ver se os fundamentos que trouxeram essa norma jurídica, se ela se mantém, né? Se esses fundamentos se mantêm. Então, eu posso, em determinado momento, dizer, né, e afirmar no texto constitucional que a pena de morte é admitida. Só que essa pena de morte, ela pode muito bem ter sido justificada por um problema de guerra externa, por um problema de guerra civil, por um problema de grave crise institucional. Só que depois, em tempos de paz, a pena de morte não se justifica mais. Então, né, essa norma jurídica que autoriza a pena de morte, ela não faz mais sentido. Por quê? Os tempos mudaram, né? Os valores, as razões históricas não são mais as mesmas. Mais ou menos isso o método axiológico teleológico vem trazer, né? Essa possibilidade, esse critério evolutivo de se analisar a norma jurídica dentro desse seu contexto histórico, né? Porque ela surgiu naquele momento, e se aquele momento fático se confirma
no momento atual da aplicação da norma, né? Então, você precisa considerar aí a história, né? O movimento, aí, a evolução social, e aí sim, você está colocando junto, né, na interpretação da Constituição, a necessidade de se olhar o contexto sociológico, né, o contexto aí social, para que você possa tornar aquela Constituição, aquilo que a gente diz, a Constituição viva, né, a Constituição real. Não é pegar o texto frio da lei, é pegar o texto da lei e ver se a premissa, né, a premissa aí real, social, né, realmente se aplica. Então, vejam que a partir daqui a gente começa a ter aí essa possibilidade, essa abertura, né, para a inclusão de valores, para a inclusão aí de situações além do texto propriamente normativo. Isso daqui começa e corre em paralelo, né? Não dá para dizer que o método axiomático foi início do século XX, esse daqui foi 1918. Não, uma coisa vai caminhando em conjunto com a outra. Então, nós tivemos alguns países que adotaram essa ideia aqui muito mais cedo do que outros, né? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a Alemanha adotou esse método aqui muito antes do que a França, por exemplo. A gente pode dizer que o México adotou esse método aqui muito antes do que países aí como a Inglaterra, por exemplo, né? Então, nós temos movimentos que são paralelos, né? São filosofias aí do final do século XIX, início do século XX, né? Que acompanham aí determinados países, né? Regiões. Bom, nós temos lá o método dedutivo, o método teleológico, e aí surge, né, uma terceira concepção de que esse sistema constitucional, né, por ele trazer essa complexidade tão grande entre o texto escrito e a questão não escrita, que são os aspectos sociológicos, os aspectos históricos, os aspectos não escritos, propriamente dito, precisa se estruturar essa Constituição dentro de um sistema, né? Então, o sistema é aquilo, né? Imagine um sistema solar. O sistema solar né, dentro aí de uma classificação da astrologia, em razão de determinados critérios, se coloca, né, que no sistema solar é composto aí por 7, 8 mundos e tudo mais, entre eles a Terra, dentro de uma lógica escalonada em relação ao Sol. Então, é mais ou menos essa ideia. Já que a Constituição, esse constitucionalismo, vai abranger tanto a parte escrita quanto não escrita, então é preciso que se coloque regras, se coloquem parâmetros em forma de sistema para se organizar, né? Para se organizar aí essa questão constitucional. Senão, começa a virar uma grande confusão, né? Se ora vale o texto escrito, ora não vale, então é preciso se organizar essa questão, né? E aí nós temos um avanço, né? Que é nessa ideia a confluência, né? A junção da questão do texto escrito com a questão histórica. Então, enquanto que ia totalmente para o texto escrito, literal, o teleológico ele ia quase que totalmente para a questão da sociologia, do aspecto histórico evolutivo. Esse sistema constitucional ele tenta fazer um equilíbrio entre os dois, né? Busca um equilíbrio aí entre o normativismo e a questão, né, da eficácia, a questão sociológica, né? Então, ela busca aí não só representar o que a sociedade quer, mas também ela faz, né, e ela coloca elementos de obrigacionais. Então, porque é aquilo, né, o que a população quer, né, de um modo geral? A população quer trabalhar pouco, ganhar muito, quer curtir 90 dias de férias por ano, né, quer ganhar aí hora extra, quer, enfim, né, isso que a população quer. A população, né, de modo geral, quer vida boa, quer morar na praia, ganhar dinheiro sem muito esforço. Dá para fazer isso para todo mundo? Não dá, né? Então, vejam,
o que o tal do populismo, né, aquela coisa de só fazer aquilo que agrada a população, também não é o papel da Constituição. A Constituição ela tem que impor limites, ela precisa organizar, ela precisa frear aí a liberdade individual, né? Então é mais ou menos essa ideia desse sistema constitucional que ele coloca, né, e reconhece a questão cultural, econômica, a questão religiosa, profissional, mas isso é organizado dentro de uma norma jurídica. A norma jurídica vai dizer, olha, você pode exercer a religião, inclusive o Estado protege a liberdade religiosa, mas a hora que a sua religião começa a ser discriminatória, racista e tudo mais, aí você não tem mais liberdade religiosa alguma, aí você está invadindo a liberdade do outro, está, né, infringindo. Então, vejam, coloca-se freios, né, dentro de uma interpretação sistêmica, né? Então, essa interpretação sistêmica evolui e ela traz, né, dentro dessa interpretação sistêmica que busca o texto escrito. Nunca se negou a força do texto escrito, mas também se traz elementos sociais. E aí a gente chega, né, naquilo que a gente pode dizer teoria material da Constituição, no sentido de incorporar no texto escrito, em razão desse aspecto social, colocar no texto escrito obrigações para que o Estado faça situações de resolver ou melhorar a vida das pessoas, né? Então, o que é isso? Na primeira concepção de Constituição e de próprio Estado, o Estado e a Constituição ela serve só para limitar poder e estruturar o Estado. Só. A primeira noção de Constituição, ela não se importa em nada se você tem emprego, se você tem lazer, se você tem saúde, se você tem educação. Isso tudo não era problema da Constituição. A Constituição, naquela primeira concepção, ela só se preocupava em quê? Em organizar o Estado, limitar poder e proteger aí a propriedade e tudo mais, né? Se você tinha educação, saúde, lazer, desporto, moradia, emprego, isso aí é problema seu, né? Isso aí é problema da população. Essa concepção, a primeira, ela começa a ser questionada com aquela ideia de valores, o aspecto sociológico. Aí isso é incorporado num sistema, e esse sistema que coloca freios para a população começa também a mudar e colocar obrigações para o Estado nesse sentido social, né? Então, vejam, o Estado ele evolui, né? O Estado ele deixa de ser aquele Estado liberal e ele evolui para um Estado social, né? O Estado social e o direito acompanha isso, né? O direito acompanha para uma ideia de que Estado você não serve só para proteger a propriedade privada. Você, Estado, você tem obrigação também de garantir a saúde, de garantir a educação, tem obrigação de dar moradia, você tem obrigação de fornecer aí meios para o desporto, né, para o lazer, para tudo isso. Então, vejam, a noção de Estado evolui para um Estado social. A Constituição ela avança nesse sentido também, né? Então vejam que a Constituição ela pula desse formalismo, né? Mas pula do formalismo para uma noção, né, de Constituição aí social, uma Constituição que impõe limites, né? Impõe obrigações para o Estado, né? Então ele coloca aí que o sentido material, né, a questão dos anseios sociais, a questão das exigências das pessoas, elas devem ser formalizadas no texto e a partir dali o texto ele vai poder ser exigido, né, a população ganha aquilo que a gente chama de direito público subjetivo e entrar com uma ação contra o Estado se ele não fizer, né? Então a Constituição ela começa a avançar nessa teoria material da Constituição para chegar naquilo que é hoje, né, naquilo que é hoje, que traz aí
né, uma teoria sistêmica do direito, né, que formaliza aquilo que a gente chama de neoconstitucionalismo, né? Então, é um sistema aberto, né? Esse constitucionalismo é um sistema aberto, mas aberto ao quê? Aos anseios sociais, né? Então, nós temos aí o conceito de constitucionalismo, neoconstitucionalismo, ele vai abranger também, né, elementos políticos, elementos sociais, elementos aí de ordem, né, de proteção às minorias, né, por exemplo, os idosos, as mulheres, os menores, né, enfim, tem que abranger tudo isso, né? Então nós temos aí essa Constituição, né? Ela vai trazer, ela vai representar muito mais do que só, né, aquela gama de proteções à pessoa. Ela deve representar e deve impor ao Estado uma série de atuações, né, prestações positivas ou negativas, no sentido de melhorar a sociedade. Então, esse movimento o neoconstitucionalismo, ele avança para que o Estado faça efetivamente a sociedade melhorar, né? Faça ações na educação, faça ações em saúde, faça aí, né, moradia, atue efetivamente para a geração de empregos, enfim, retira do Estado aquele papel passivo que é próprio do Estado liberal, né? O Estado liberal, o Estado ele é um mero espectador das pessoas. Agora não, né? Agora não, e esse agora eu estou falando dos últimos, né, 60, 70 anos, o Estado, inclusive o brasileiro, ele tem obrigação de fazer, né? Então nós chegamos nesse neoconstitucionalismo, e quem faz, né, e quem diz isso para o Estado é a Constituição. E essa Constituição é reflexo de quem? Né? A Constituição ela é reflexo da vontade do povo. Né? Então, nós vivemos em democracia, né? Então nós temos aí essa visão, né, de que o texto constitucional representa o que a gente quer. O que a gente quer é formalizado num texto escrito e a gente quer que o Estado, por exemplo, né, no exemplo do Brasil, dê saúde universal e gratuita para todos. Né? Então, no texto da Constituição brasileira, no artigo 196, vai se falar que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Né? Então, nós temos aí que o Estado não dá e não prestar assistência à saúde, nós, população, temos o quê? Um direito público subjetivo de exigir do Estado essa saúde, né? Essa atenção aí, inclusive com fornecimento de medicamentos, fornecimento aí de terapia, de tratamento em qualquer doença, em qualquer situação, né? Porque é universal. Então, essa é a ideia, essa evolução, né, que chega aí nessa teoria sistêmica do direito, né, que alarga o conceito de constitucionalidade, constitucionalismo, né, em que se abrange aí tanto a questão judicial quanto a questão política. Tem um autor, né, que pode ser referenciado aí com essa teoria, o John Griffith, né, então vejam que é algo recente, 1968, mas ele é apenas um dos, né, que falam sobre isso, mas ele traz, né, que a política deve ser feita pelos homens, o caráter democrático aí, né? Então ele vai trazer aí toda a questão sistêmica, né, uma interpretação que vai abranger tanto a questão política, a questão ideológica, quanto a questão normativa, dentro de uma unidade, de um texto, é um texto complexo aí, né? E em razão dessa visão ampla, sistêmica e não restrita do texto constitucional, que a gente consegue extrair os princípios, né? Que a gente consegue extrair as bases, né? Então, o princípio, a própria etimologia da palavra, né? Princípio, começo das normas, né? Ou princípios no sentido de estruturas das normas, que vão trazer os grandes valores do texto constitucional, né? Então, os princípios
traduzem os grandes valores, as grandes prerrogativas que a norma jurídica vem colocar aí em prática, inclusive aqueles que não são escritos, né? Por exemplo, esse razoabilidade aqui, se vocês pegarem a Constituição de 88, né, que é a que vale hoje, razoabilidade não aparece escrito, né? Não existe nenhuma palavra trazendo o princípio da razoabilidade. Mas ele é uma construção que vai além do simples texto escrito, porque, né, hoje a gente entende que a Constituição, esse movimento constitucionalista, vai muito além do que o simples texto escrito, né? A gente tem que avançar a partir do texto escrito, sim, não podemos negá-lo, não podemos ir contra ele, mas reconhecer que não é só ele, não é só em cima da norma escrita que se existem, né, preceitos a serem obedecidos. E o exemplo, a razoabilidade, né, não está expresso em lugar nenhum. Isso aqui é uma construção de interpretação, né, a gente vai ver, inclusive nesse semestre, a gente vai falar um pouquinho dos métodos de interpretação, né, e a interpretação sistêmica é a melhor forma de interpretação, que vai considerar todos esses elementos, né, vai considerar os elementos sociais, os elementos políticos, os elementos evolutivos, né, a finalidade da norma, mas principalmente a própria norma jurídica dentro desse contexto todo, né, por isso que é sistemática em interpretação. A gente vai ver com calma no final desse semestre. Então, nós temos aí esse momento, né, esse momento que nós vivenciamos, né, que traz toda essa complexidade para o direito constitucional, né, isso que torna, de certa forma, difícil, né, difícil e dinâmico, porque a cada dia nós temos situações novas, né, então hoje, por exemplo, nós temos aí a Constituição de 88, né, então nós temos aí já alguns anos essa Constituição, eu nem imaginava, né, que 20, 30 anos depois, todo mundo estaria no ambiente virtual, né? Então nós temos esse desafio, e a Constituição, esse movimento constitucionalismo, ele é dinâmico por causa disso, ele permite a influência de situações fora do direito para influenciar e aplicar e atualizar a própria norma jurídica, né? Então, hoje, né, diversos preceitos da Constituição de 88 são interpretados de uma maneira diferente do que eram há 30 anos atrás, porque o contexto social que a gente tem hoje é diferente de 30 anos atrás. A Constituição foi promulgada, né, em 88, especialmente em razão aí das questões tecnológicas, uma nova realidade. Mas o texto é o mesmo, ele é apenas atualizado, ele é verificado, né, com base em métodos de interpretação que permitem que uma mesma coisa seja vista, né, em dois momentos diferentes, em situações diversas, né, e o texto é igualzinho, lá escrito igualzinho. Um exemplo, né, vou dar um exemplo prático aí para a gente terminar. A Constituição de 88, né, esse texto, vai ter lá no artigo 226, né, 226, 228, ele vai dizer que o Estado deve proteger a família. Ok, o Estado deve proteger a família. Só que aí ele dá o conceito, ele fala assim, o Estado deve proteger a família, assim entendido a união entre o homem e a mulher. Né? Então, vejam, a Constituição de 88, né, lá no artigo 200, deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês, qual é o artigo certinho, vai trazer, vou ver se eu acho aqui rapidinho, senão a gente, por exemplo, eu só falo por cima, mas é para ser 226 ou 228. Os índios, aqui, ó, aqui, ó, família, 226, ó, a família, isso aqui é a Constituição, artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Perfeito. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher.
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Vejam, o conceito de união estável e família, para a Constituição de 88, é união entre homem e mulher, né? Porque vejam só, em 88, a questão da homossexualidade era algo bastante inicial, né? Inicial pelo menos no sentido de midiático, né? Se falava pouco disso. Hoje, né, é algo muito mais falado, julgado, conversado e tudo mais, a união entre pessoas do mesmo sexo. Só que em 88 isso não era reconhecido. E expressamente o texto do artigo 226 fala que união estável, né, entidade familiar, ela só poderia ser composta por homem e mulher. Isso vale hoje ainda? Essa ideia de que união estável com entidade familiar só pode ser constituída com um homem e uma mulher? Não, né? Isso daqui não vale mais. Essa interpretação, essa ideia, a ideia por trás desse texto escrito aqui, né, mudou, né? Não é mais hoje somente homem e mulher. Pode ser homem com homem, mulher com mulher, e aqueles que não se definem também. Então, vejam, o texto é o mesmo. Aqui, ele não foi revogado, ele não foi trocado por outro, ele não foi substituído, isso aqui está valendo, essa norma aqui está valendo. Mas em razão desses métodos de interpretação, essa evolução, essa possibilidade de uma interpretação sistêmica evolutiva, nós temos que o texto, né, ele não é literal mais. Esse contexto envolvendo homem e mulher mudou. Pode-se hoje, inclusive hoje é reconhecido pelo judiciário, isso é aplicado normalmente por cartórios, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, aposentadoria, pessoas do mesmo sexo também, com todos os direitos como pensionista, né, como dependente e tudo mais, como se fosse, né, homem e mulher. Então, vejam, isso acontece, é muito comum no Estado. Se a gente fosse por aquela primeira interpretação lá do Hans Kelsen, não tem como transformar homem e mulher em homem com homem, mulher com mulher, né? Seria impossível, porque lá é uma interpretação literal. Nós vivemos um momento diferente, um momento em que se faz uma interpretação sistêmica reconhecendo todos os outros aspectos aí sociais. Claro que aqui acontece o tempo todo? Não. Né? Isso daqui, aliás, esse reconhecimento entre união estável de pessoas do mesmo sexo, foi reconhecida só ali em 2011, mais ou menos, 2011 e 2012. Então, a gente está falando de algo recente, né? Não tem 10 anos, mas é algo que evolui. Né? O nosso sistema constitucional e a nossa forma de conceber o direito é assim dinâmico. É assim, né? E ainda bem que é assim, e a sociedade, o mundo, ele não fica parado, né? E se o direito não acompanha o que a sociedade evolui, o direito fica obsoleto, e aí ninguém segue o direito, e o direito se torna, né, algo desprezível, algo que as pessoas ignoram, uma norma que não é reconhecida, não é aplicada, ela deixa de ser norma, e aí o direito perde credibilidade, né? Então, nós temos aí todo esse contexto, né, que vocês estão começando a estudar aí na faculdade. E isso aqui representa, né, um exemplo vívido e claro de que o direito nunca acaba, né, o direito nunca acaba. Então, não se preocupem de ter no Brasil aí quase 100 mil advogados, ou mais de 100 mil advogados, porque o direito tem espaço para todo mundo, porque o direito é o tempo todo mudando, o direito é o tempo todo aí trazendo novas ideias, porque ele nunca é fixo, ele nunca fica parado numa determinada norma jurídica, ela sempre se atualiza. Bom, pessoal, bom, a Júlia de Paula falou lá às 7h48, não faço ideia do que ela perguntou, então eu vou lá. Bom, perguntas, dúvidas, questionamentos, sugestões, fico à disposição, tá? O conteúdo de hoje é isso.
Não se esqueçam de responder aí a atividade de frequência, ela fica aberta até quinta-feira, às 23h59, tá? Ela vale a frequência e vale também aquela fração de nota, tá? Então, não se esqueça. Bom, você não tem mais dúvidas? Você não tem mais Professor, questionamentos? Oi, pode falar. Júlia, fui eu que perguntei. Ah, tá. Eu esperei para não te Claro, cortar claro. no meio da explicação. O Sem professor, no problema. começo da aula, disse que o constitucionalismo é um movimento que reconhece alguma coisa. Eu não entendi. Ah, Tipo, sim. essa era sobre o Estado, mas eu não entendi. O constitucionalismo ele é um movimento que reconhece e coloca a Constituição como ponto de partida, né, uma forma de se conceber o Estado, né? Então, o Estado ele é dirigido, ele é conduzido, ele é estruturado de acordo com a Constituição. E não o contrário, né? Não é o Estado que cria a Constituição, não, é a Constituição que regula e estrutura o Estado. Então, o constitucionalismo ele faz isso, ele coloca uma ênfase, ele dá força ao texto constitucional, e não o contrário, né? Não é as instituições, não é o poder que regula o Estado, não, é um texto normativo, né? Então, o constitucionalismo é a teoria, né? É a corrente aí que coloca essa ideia em prática. Tá bom, então. Tá Obrigada. bom? Imagina. Bom, pessoal, então, se não há dúvidas, não há questionamentos, agradeço a paciência de todos, né? Agradeço aí a compreensão. Semana que vem, no mesmo estilo, no mesmo jeito, aí a gente dá continuidade aos nossos estudos, avançando, né, para aquilo que vai ser o resto do semestre, a questão da Constituição. Então, muito obrigado a todos. Vou interromper aqui a gravação.